que possamos mais uma vez unir os nossos pensamentos e corações, elevando o pensamento até o mais alto, agradecendo essa oportunidade que temos de mais um comentário do Evangelho, para que possamos ampliar o nosso entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus. Rogamos aos bons espíritos que estejam sempre conosco e que possamos a todo instante exemplificar o amor e os ensinamentos do Mestre Jesus. Com a graça de Deus, nós mais uma vez agradecemos essa pleiade de espíritos que sempre nos envolvem e pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus, obrigada, Cláudia. Estamos aí na reta final dos nossos evangelhos pelo MIT, né? Vou ter uma reunião com o Luiz Antônio essa semana ainda para a gente ver sobre a continuidade deste evangelho na segunda-feira, né? Mas a gente depois vai passar as informações. Sejamos todos bem-vindos, né, a esse Evangelho da Noite. É um evangelho bonito, lindo, como todos, né? Ainda sobre parábolas de Jesus, né? Jesus falando sobre esse reino dos céus, né? Esse estado, né, de plenitude, de felicidade, o reino dos céus. E essa parábola de hoje, ela é encontrada como trabalhadores da última hora, ou com o nome de trabalhadores, parábola dos trabalhadores da vinha. Parábola dos trabalhadores da vinha. Nós sabemos que os vinhedos, né, a vinha, ela exige muito cuidado, né? Muito, o ano todo. É preciso poda, é preciso adubação, é preciso colher os cachos da uva um a um, com muito cuidado para não machucar. Então, é um trabalho intenso, um trabalho detalhista, intenso. E Jesus se valeu desta alegoria, né, vamos colocar assim, desse momento do trabalho na vinha, para passar mais um ensinamento para cada um de nós. Esse ensinamento é um ensinamento tão bonito, né? Que fala com a simbologia, mas com uma profundidade muito grande. E Kardec, muito bem inspirado pelo Espírito da Verdade, ele vai dedicar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo só para esta parábola, dada a importância que é esta parábola. Então, lá no nosso capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí, né, os trabalhadores da última hora. E Kardec coloca para nós, né, o texto do Evangelho, trabalhadores da última hora, e aí já vem a instrução dos Espíritos. Dessa instrução dos Espíritos, nós temos alguns Espíritos que nós vamos fazer assim, um rápido comentário sobre o que eles nos passam, né, de informações sobre essa fala do Mestre Jesus. Ela diz o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros lá para a minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia
e fez a mesma coisa. E saindo também na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse um deles: meu amigo, disse a um deles: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos que receberia 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que eu quero? Vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Quando a gente lê assim, dá a impressão que o Mestre Jesus está fazendo uma injustiça, né? O sujeito vai lá, trabalha 1 hora e recebe a mesma quantia que aquele que trabalhou o dia inteiro, né? Então ele fala: meu Deus do céu, mas Jesus provocava mesmo esses debates, essas discussões, né? Para mostrar para nós um ensinamento muito profundo, muito grande, né? Então, essa parábola está falando aí, né, que o Senhor ia lá e ia recrutando, né, durante o dia, os trabalhadores que estavam ociosos lá, aguardando o momento, né, para se integrar ao trabalho. E no final do dia, né, pagou 1 moeda conforme havia combinado, né, independente da jornada de trabalho que eles tiveram. E aí Kardec traz para nós a instrução dos espíritos, porque sem a informação dos espíritos é muito difícil para a gente entender o que Jesus está querendo contar para nós, o que Jesus está querendo dizer para nós com relação a essa parábola. Então, nós temos aqui na instrução dos espíritos, o primeiro espírito convocado a dar as orientações para nós é o Constantino, e ele se denomina como um espírito protetor. E o que esse Constantino vem contar para nós? Ele diz para nós, em síntese, né, que os últimos aguardavam a oportunidade do trabalho, e assim que essa oportunidade surgiu, não perderam tempo e usaram bem o tempo, se empenharam no trabalho a que foram convocados. E que todos nós, Constantino falando, né, esse espírito protetor, que todos nós somos chamados em alguma hora do dia. Olha que interessante, né? Todos nós somos chamados em alguma hora do dia, em algum momento da nossa vida.
E como é que nós vamos trabalhar nesse tempo que nós fomos chamados? Aí é que está a questão, né? Como é que nós vamos realmente nos dedicarmos? E aí eu coloquei muito aí para esse período aí, né, que eu vivenciei e ainda estou vivenciando com a minha mãe, né? De repente eu fui convocada para uma tarefa assim, da noite para o dia. E eu precisei dar o máximo de mim, né? E a gente não dá o máximo sozinho, né? A gente dá o máximo com a ajuda dos companheiros queridos, né? Encarnados e desencarnados. Mas é importante que a gente se dedique, porque nós não sabemos a hora que nós somos chamados, sabe? Então, nós precisamos sempre estarmos preparados, porque quando a situação chega, ela chega derrubando. E então é preciso que nós estejamos, não digo para vocês que eu estava 100% preparada, porque não estava mesmo, mas pelo menos eu tinha algum preparo, porque a doutrina espírita traz para nós muita informação, né? Então, esse pequeno momento do trabalho ao qual cada um de nós é chamado, todos nós já fomos chamados alguma vez, né? Vocês que estão aí sabem disso, né? E seremos chamados ainda muitas outras vezes. Então, que nós nos dediquemos com o maior amor e carinho e com muita presteza, né, com essas informações que a doutrina espírita traz para nós, que nós não viemos aqui a passeio, né? Nós viemos aqui para cumprir a lei do progresso e para nos lapidarmos uns aos outros. O outro espírito que traz para nós a informação sobre esse ensinamento de Jesus é o espírito Henri Heine, né? Henri Heine. Esse espírito, ele diz para Kardec, né, na época da codificação da doutrina espírita, que esta parábola do Mestre Jesus tem uma simbologia, né, profunda, que dentro dessa simbologia Jesus está colocando que os profetas são os trabalhadores da primeira hora, aqueles que ficaram o dia todo, né? Aqueles que o Senhor da Vinha convocou lá ao raiar do sol, né? Depois vieram Moisés, vieram todos os iniciados, vieram depois os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos. E quem são esses danadinhos da 11ª hora, se não aqui a dona Esther, a dona Edeli, o seu João, a dona Edna, Maurício e companhia, Fernando, e etc. e tal, né? Somos nós. Nós somos desses da 11ª hora, né? Os últimos convocados, mas nós já temos um processo reencarnatório que nos habilita para o trabalho. Dentro desse nosso processo reencarnatório, nós já aprendemos muita coisa. Nós já fomos muito teimosos também. E agora Jesus está nos convocando, né? Nos convocando para dar o melhor de nós, porque chegou a hora do testemunho. Chegou a hora do testemunho. E é nesta hora do testemunho que nós precisamos mostrar a que viemos. Porque o pagamento Deus faz para todos nós. Ele dá as mesmas oportunidades, ele dá as mesmas situações que a gente precisa vivenciar e dá toda a ajuda espiritual dos companheiros queridos para nós passarmos esses momentinhos. Então, Jesus conta para nós que Deus, nosso Pai, nos assessora com tudo que nós precisamos, e tudo isso que nós precisamos é esse pagamentozinho que Jesus coloca lá na parábola, né? Para nós podermos dar conta aqui do pedacinho que viemos passar, né? Então, o Henri Heine diz que os espíritas aproveitam o trabalho dos antecessores, porque o homem herda do homem, né? Então, ele está falando o homem herda do homem, os resultados dos trabalhos coletivos que são desenvolvidos no desenvolver da humanidade.
Nós sabemos, né, que no processo reencarnatório nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Aí, esse Henry Heimer ele também fala que Deus abençoa a solidariedade. Ninguém está só, né? A gente não está só. A jornada é dura, a situação é complicada, mas nós temos sempre retaguarda. Sempre. Porque Deus é Pai, é bondade, é misericórdia, é amor. Então, jamais nos deixaria órfãos, sós, né? Jamais. Então, esse espírito querido, né? Ele diz que dá um incentivo para nós, que nós precisamos ir ao trabalho, reiniciar a luta. E agora, mais amadurecidos pela experiência dentro da doutrina espírita, né? Como ele coloca aqui para nós, né? Nós precisamos avançar mais. Avançar mais porque Deus é bom e Deus está dando para nós a oportunidade. Legal, né, gente? Legal a gente saber que não está só, né? É muito importante. Depois nós temos Erasto, ainda falando dessa parábola. Erasto, ele vai falar da missão dos espíritas, né? E dentro dessa missão dos espíritas, Erasto diz que existe um processo reencarnatório e que esse processo reencarnatório é um instrumento da soberana justiça de Deus. Então, à medida que se cumpra bem ou mal as missões a que nós somos destinados, né? Ele fala de missões, né, que nós somos destinados. Porque nós falamos assim, eu não sou missionário. Mas não é missionário no termo que a gente entende assim, né? A missão é aquilo que a gente trouxe para passar, né? Aquele pedacinho que a gente trouxe para passar, junto com os familiares, junto com os amigos, né? É o que eu vim fazer aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Essa é a pergunta, né, que nós precisamos estar sempre nos fazendo, né? O que eu vim fazer aqui, né? E será que eu estou desempenhando um bom trabalho, né? Então, o Erasto, ele sempre está nos convocando a uma sintonia vibratória melhor, né? Muito interessante como ele fala, né? Nos convocando a uma sintonia vibratória melhor para que nós possamos estar sintonizados com os bons. E a partir dessa sintonia com os bons, nós vamos também ficando bons. Vamos também ficando bons. E por último de tudo vem o Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade, ele fala dos trabalhadores do Senhor. Tão amoroso o Espírito da Verdade, tão amoroso. Assessorou tanto Kardec. Ele fala já de cara que os tempos são chegados. E ele fala que é preciso atender ao chamado dos trabalhadores da vinha. E ele fala também que Deus vai confiar postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Olha, confiar postos, né, mais difíceis. E termina com uma frase muito interessante, dizendo que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, na plenitude, na felicidade, né? Muito, muito interessante como esses espíritos nos explicam esta parábola. E o nosso querido Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele também fala da vinha, no seu capítulo 29. Olha o que ele fala. Ele diz assim, que aonde nós estivermos, desencarnados, encarnados, em Guararema, em São Paulo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde nós estivermos, nós trazemos conosco uma tarefa que é para contribuir para um padrão mais elevado de vida. Então, Emmanuel está falando, não a fofoca, não ao fake news, não às coisas que não trazem edificação espiritual. Emmanuel está falando, vigiai. Ai, 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 vigiai, né? Vigiai.
Então, ele está aqui colocando para nós, né, que nós observemos bem o cantinho que nós estamos nesse momento, e nesse cantinho que nós estamos nesse momento, o que nós estamos fazendo de bom, de útil, para ser um bom trabalhador da vinha, mesmo que seja por apenas 1 hora, né, que foram os últimos lá, né? E ele diz também, né, que estamos todos na vinha do Cristo, não tem ninguém fora da vinha do Cristo. Todos nós estamos. E Deus concedeu a cada um de nós o material conveniente e justo de que nós precisamos para executar o trabalho. Então, novamente, reforçando que ninguém está órfão, que ninguém está desamparado, que ninguém está jogado ao léu. E eu termino comentário aqui, né, junto com os meus amigos queridos, né, tanto encarnados quanto desencarnados, que todos estão vibrando numa sintonia muito gostosa, né, com aquela frase, né, que a gente já conhece de cor, mas a gente não medita muito sobre ela, que a gente precisa florescer aonde Deus nos plantou. Né? É uma frase muito profunda. Vamos florescer aonde Deus nos plantou. E vamos florescer dando uma flor bonita, uma flor cheirosa, uma flor linda. Né? E entendendo que as flores, elas têm períodos para desabrocharem, né? E nós também temos, cada um de nós, né, temos os nossos períodos de despertar da consciência, como diz lá a Joana de Ângeles, né? Então, quando a consciência desperta, quando a ficha cai, né, popularmente dizendo, né, é a flor que desabrocha. E quando essa flor desabrocha, ela fica linda, ela fica cheirosa, ela fica macia, suave. Então, vamos florir. Aonde Deus nos plantou, vamos produzir flores. Mesmo que seja uma flor pequenininha, mas tem flores tão pequenininhas, tão mimosinhas, tão lindinhas, né? Tão maravilhosas. Então, que nós possamos ser uma florzinha assim pequenininha, mas muito lindinha, muito maravilhosa, né? Que Deus nos abençoe a cada um de nós e traga para nós muita serenidade para a gente poder florescer. Graças a Deus. Vamos lá, Moscos, com a prece, por favor. Microfone, Moscos. Mais uma vez, então, repetindo agora ao vivo e a cores. Então, vamos, primeiramente, uma boa noite a todos, muita paz. Eu convido a todos para fecharmos os olhos, não por uma questão de ritual, mas apenas para nos elevarmos, nos concentrarmos melhor no alto, em Deus, nosso Pai, em Jesus, e rogando a intercessão da Virgem Maria, dos bons espíritos, e do Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe médica, Dr. Roberto, Dr. Fritz. Para, primeiramente, agradecermos a bênção da oportunidade que nos foi concedida essa noite, de tomarmos conhecimento desse evangelho, dessa lição tão importante que são os ensinamentos desta parábola. E como disse a nossa irmã, que sejamos flores a desabrochar onde Deus nos plantou. E que possamos ser essas flores a exemplo do girassol, que nos dias sem sol, uns se viram para os outros para se beneficiarem de suas próprias energias. Traduzindo isso em fraternidade e solidariedade, que sejamos, Senhor, a exemplo do Senhor, fraternos para com todos os nossos irmãos, em especial os necessitados, em especial os doentes,
E nós aproveitamos esses momentos em que, juntos, elevados num pensamento nobre, voltado para o Senhor, de rogarmos pelo nosso irmão Benedito Marcondes, conhecido como nosso querido Didi, que está internado lá em Mogi das Cruzes, onde foi internado com uma dor intensa nos braços, no braço, né? E ainda não sabem qual é, ou pelo menos até à tarde não sabiam qual era o diagnóstico. Que Deus, que Jesus, através do querido Dr. Bezerra de Menezes, ilumine os médicos terrenos para que descubram e para que deem a ele o remédio necessário, principalmente o remédio do Senhor, o remédio espiritual. Também aproveitamos para vibrarmos por todos os doentes que estão aqui na Santa Casa, que estão nos outros hospitais, que estão nos leitos de dores, para que sejam amparados e fortalecidos. Os velhinhos nos asilos, para que tenham muita fé, esperança e confiança no Senhor. Querido Mestre Jesus, rogamos também por todas as casas religiosas da cidade, para que possam, imbuídas, como diz o nosso querido Emmanuel, servir é a honra que nos compete, servir a cada um que batem às suas portas, quer espiritualmente, quer materialmente. E quanto a nós, rogamos igualmente, querido Mestre Jesus, que nos fortaleça, que nos dê fé, esperança, confiança no amanhã melhor, e que possamos dedicar todo o tempo que tivermos, como foi dito na lição da parábola da noite, nem que sejamos os últimos trabalhadores, nem que estejamos na última hora, mas que essa última hora seja bem aplicada em benefício de tantos quantos rogam e precisam de nossa ajuda. E assim, Pai amoroso e bom, nós vos ofertamos a prece que Jesus nos deixou, rogando para todos nós, para todos os nossos familiares também, essas bênçãos de luz, de fé e de esperança, e que continuemos sempre vibrando e lutando em benefício do próximo e de nós mesmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças à Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Graças Muita a Deus, paz. todos bem. Obrigada a todos pela companhia, mais um desse Evangelho da